paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 29 de janeiro de 2024, nosso 29º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UIADS, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em Levítico 4, 5, 6 e 7. Vamos acompanhar juntamente comigo? O sacrifício pelos pecados do grande sacerdote. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas que deveria fazer as pessoas que, sem querer, quebrassem uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo, sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e o levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Depois ainda, na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, o que ele tirará junto com os rins. Do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro sacrificado, como uma oferta de paz, e o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas. Mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos, e os levará para fora do acampamento, até um lugar puro onde são jogadas as cinzas. Ali queimará o animal todo em cima da lenha. O sacrifício pelos pecados do povo. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício, a fim de tirar o pecado, e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Depois, o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina no lugar santo. Depois ainda, na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente à tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar. E fará com esse animal o mesmo que fez com aquele que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados e o povo será perdoado. Por fim, como fez com o outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. O sacrifício pelo pecado de uma autoridade. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não o fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como oferta a Deus um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal e na presença do Senhor o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Então, o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura de bode será queimada no altar.
Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para construir o perdão de pecado e o homem será perdoado. O sacrifício pelos pecados de uma pessoa. Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão do pecado e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e do lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados, ele matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar, onde os animais que são queimados derramará o resto do sangue na base do altar. Como costumava fazer com a oferta de paz, o sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus o Senhor. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão do pecado e a pessoa será perdoada. Casos que é preciso oferecer sacrifício. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém for por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém, por descuido, tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma das coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus o Senhor um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém que tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus o Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar o pecado e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote e este oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar o pecado. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça e borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar os pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá a outra ave como uma oferta que será completamente queimada conforme a lei manda. Assim o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados e as pessoas será perdoada. Se alguém não tiver recurso para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha para sua oferta para tirar o pecado.
Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar o pecado. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e o queimará no altar em cima das ofertas de alimento apresentada a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus e o sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, e ela será perdoada, e como um caso das ofertas de cereais, o resto de farinha será do sacerdote. Sacrifício para tirar a culpa dos pecados. O Senhor Deus deu a Moisés a seguinte ordem: se alguém sem querer cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um cordeiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preço utilizada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote uma oferta sagrada que deixou de pagar mais um quinto. O sacerdote pagará o carneiro, o que é dado para tirar a culpa, e oferecerá para sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim ele será perdoado. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preço usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada por ter pecado contra o Senhor, e essa oferta será para tirar a sua culpa. O Senhor Deus deu a Moisés esta ordem para o povo de Israel. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta o homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor, nos seguintes casos: se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar e não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém, se usar de violência contra qualquer pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido, quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com esta, para ficar livre da sua culpa, quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meios violentos, e entregar ao dono do objeto perdido que achou. Ao acertar qualquer outra coisa a respeito do qual jurou falso, no dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará o outro o valor total daquilo que roubou, mais um quinto. Ele oferecerá um carneiro sem defeito, sem sacrifício e sem tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir o perdão do pecado, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. Ofertas completamente queimadas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos os seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda, e durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e o colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura
das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar e deverá ficar sempre aceso. Oferta de cereais. São essas as leis a respeito da oferta de cereais. O sacerdote apresentarão a Deus, o Senhor, as ofertas de cereais em frente ao altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e o incenso que foram misturados com ela e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, ficarão com o resto da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles farão pão sem fermento e comerão o pão num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer esse pão. Essa parte das ofertas de cereais que fica para o sacerdote pertence a Deus, e por isso é muito sagrada. Como também são sagradas as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpa. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre o direito de comer esse pão. É a parte que lhes pertence das ofertas de alimentos dadas a Deus, o Senhor. Não acontecerá nada de desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessa oferta, pois são sagradas. Ofertas na ordenação dos sacerdotes. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, ofereça a Deus, o Senhor, 1 quilo de farinha, como se faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois, o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte dessa oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta de tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecado deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer um animal comerá carne no lugar sagrado do pátio da tenda sagrada, mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada num lugar santo. Deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida numa panela de metal, a panela deverá ser esfregada, lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar o pecado for levado para dentro da tenda sagrada, a fim de conseguir o perdão do pecado, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será queimada. Ofertas para tirar culpas. Se estas leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas, essa oferta é muito sagrada. Nesse sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde mataram os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a parte para tirar as culpas. E todo homem que seja de sua família de sacerdote poderá comer dela.
deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecado e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício para conseguir o perdão do pecado. Antes da oferta a um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro que será o seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que a oferece a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes, cada um receberá a sua parte. As ofertas de paz. São estas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus o Senhor. Seu sacrifício é de gratidão a Deus. Então, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também os pães feitos de farinha, misturado com azeite, mas sem fermento, ou pães achatados, feitos sem fermento, passando um pouco de azeite por cima. Os pães grandes, feitos de farinha, bem misturada com azeite. Além disso, com essa parte de paz, feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ele apresentará um pão de cada tipo como oferta especial a Deus, o Senhor. E ele permanecerá ao sacerdote para borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar a sua promessa, ou para trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faz a oferta, e que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas se o terceiro dia ainda sobrar carne, então ele deverá ser queimado. Quem comer a carne deve saber a carne dessa oferta. No terceiro dia não será aceito por Deus, e a oferta que fez não vale. Esta carne é impura, e quem a comer merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada. Não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne de oferta de paz. Mas se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne do sacrifício da paz, será expulso no meio do povo. A gordura e o sangue. O Senhor Deus mandou a Moisés dissesse ao povo o seguinte: não coma gordura de gado, de carneiro, de cabrito. A gordura do animal que tiver morte natural ou que for morto por animais selvagens não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, uma oferta de alimento. Em todos os lugares que morrerem os israelitas, estarão proibidos de comer o sangue do animal ou das aves. Quem comer sangue será expulso no meio do povo. A parte do sacerdote. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Com as próprias mãos, ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito permanecerá ao sacerdote. A coxa direita do animal morto, como oferta de paz, será do sacerdote, que ofereceu a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Eles terão direito para serem a essa parte, para sempre essa parte das ofertas da paz. São essas as partes dos animais oferecidos em sacrifício a Deus, o Senhor, que pertence a Arão,
e aos seus descendentes a partir do dia que foram escolhidos para servirem ao Senhor. No dia que o Senhor os ordenou como sacerdote, ele mandou que os israelitas dessem a eles essa parte de sacrifícios. É uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas, que são completamente queimadas das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecado e das ofertas para tirar culpas, das ofertas da ordenação do sacerdote e das ofertas de paz. O Senhor deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os sacrifícios a Deus o Senhor. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário da leitura anual. Esperamos por você amanhã.